Glória a Deus. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, aqui neste lugar nós nos encontramos para a Tua glória e para o Teu louvor. Meu Deus, nós viemos neste ambiente porque sabemos que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra nos garante isso. Por isso, fala o nosso coração de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. E você diz: amém. Glória a Deus. Sente, glorificando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados irmãos, que bom que você chegou. Que bom que você está neste ambiente espiritual. Deus, Ele vai ministrar o teu coração. Você crê? Deus vai ministrar no seu coração, porque Deus, Ele tem um propósito para a tua vida. E quando você vem até um ambiente espiritual, Deus, Ele não vai de maneira nenhuma trazer dificuldade para você viver a maior vitória da tua vida e da minha vida, que é ter a certeza que temos a salvação. Estamos diante de uma passagem que Jesus Cristo vai trazer para os seus discípulos. E nós vamos mergulhar nela. Porém, eu quero te dizer que a Bíblia nos traz uma certeza que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos dá uma certeza que não há nenhum homem que não peque. A Bíblia também nos dá uma certeza que não há outro caminho para que um homem possa ter acesso a Deus, senão por Cristo Jesus. A Bíblia traz para nós uma certeza que nós nascemos, fomos gerados, estamos trazendo o pecado outrora, ao qual Adão e Eva vêm cometer diante de Deus. Então, nós precisamos primeiramente ter convicção que nós somos pecadores. Sabendo que nós somos pecadores, nós sabemos que não temos de maneira nenhuma acesso ao céu, à eternidade, a viver com Deus pós-morte. Por quê? Porque a Bíblia também nos garante que Deus é santo, Deus é justo. Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente pelo culpado. Deus vai dizer na sua palavra: a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando nós entendemos que nós estamos, conforme a palavra de Deus, condenado, nós deveríamos estar preocupados. Mas a Bíblia nos fala das boas novas que é nos contado, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quando Ele disse na sua palavra que o salário do pecado é a morte, essa morte eterna, essa condenação de viver longe por toda a eternidade de Deus, só poderia ser convertido, mudado, se houvesse um justo. Mas não há um justo sequer na terra. Então, Isaías vai nos dizer no capítulo 6: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui. O Senhor Jesus Cristo veio para sofrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelaquilo que nós somos, pelaquilo que nós aprendemos e pelaquilo que nós descobrimos que era contrário à palavra de Deus, e nós de livre e espontânea vontade abraçamos e amamos e nos apegamos, que era a iniquidade. Saber que eu estou fazendo é contrário à palavra de Deus, mesmo assim eu faço. Jesus Cristo veio sofrer pelas nossas iniquidades, não só pelaquilo que nós somos, pecador, mas pelaquilo que nós
transgredimos, que era saber que não poderia, e fomos de encontro para fazer. E não só fomos de encontro para fazer, mas propagamos que era bom, mas que trazia tristeza ao coração de Deus. Por isso Deus já nos sentenciara. Nós estávamos como filhos, porém da ira de Deus, vai dizer o apóstolo Paulo. Que outrora nós éramos filhos da ira, mas em Cristo Jesus nós não somos mais, somos os filhos do seu amor. Quantos estão aqui? Quantos estão entendendo até agora? Então nós estamos nesse ambiente, Deus está ministrando no nosso coração, para que possamos renovar a nossa fé, para que possamos focar verdadeiramente em quem somos a partir de agora, para viver para o propósito de Deus. Outrora mortos nos nossos delitos e pecado, mas sendo Deus misericordioso, nos deu vida por meio de Cristo Jesus. Então nós encontramos aqui Jesus expressar isso para nós em João 3, a partir do 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Porque a cura no Velho Testamento, no deserto, quando o homem pecou contra Deus, foi que Deus mandou levantar uma serpente, e ali quem olhasse para a serpente era curado. Agora Jesus estava dizendo, da mesma forma, quando o Filho do Homem for levantado, vocês serão curados. É necessário que o Filho do Homem seja levantado. Por quê? Porque somente Ele pode curar, restaurar, libertar, livrar o homem da condenação. E todo aquele que nele crê. Vai dizer o 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, qual é a certeza que nós temos? Que se nós olharmos para Jesus como o autor e consumador da nossa fé, nós seremos curados, restaurados, voltamos novamente à origem daquilo que Deus projetou para nós, uma vida de comunhão com Ele, que foi separado por meio do pecado. Agora em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, aqueles que lançou a sua vida aos pés de Jesus Cristo. E ele vai falar dessa forma para nós, porque Deus, no 17, enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então nós estamos aqui convictos que a salvação não está em senhora, não está em Padre Cícero, não está em Allan Kardec, não está em Maomé, não está em nenhum homem criado, mas está naquele que veio, ao qual Deus enviou para que por meio dele não condenasse o mundo. E nós sabemos, e nós estávamos aqui no momento da adoração, exaltando o nome dele que está acima de todos os nomes, porque ele foi levantado para trazer cura, e o nome dele é Jesus Cristo. Porque Deus enviou, não senhora, não outro ser, mas ele, a sua cura, a sua salvação, a sua certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e que foi rasgado as células, o débito, a dívida, a condenação, aquilo que você causou, que estava escrito para trazer sobre você a ira de Deus, foi rasgado, foi jogado na mais profundeza do mar, porque Deus enviou o seu Filho, e aqueles que colocaram a sua vida aos pés de Jesus, esses não serão condenados, porque o Filho veio ao mundo não para mas sim para salvar o. Então ele está dizendo para nós de novo no
18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então Jesus, ele vai trazer ali a certeza para que o homem pudesse confiar, viver na terra andando com a certeza. Eu não sei quantos anos eu vou viver neste mundo, mas eu sei que existe uma eternidade. Século virão, séculos e mais séculos, e eternidade em eternidade, eu estarei com Deus, porque o Filho dele veio na terra para me garantir que todo aquele que nele crê não será condenado. Agora, ele foi taxativo, ele foi claro na sua palavra, que nele crê não é condenado. Não somente aquele que sabe o nome dele, não somente aquele que diz em palavras, eu amo a Jesus, mas aquele que crê. Agora, a Bíblia vai nos dizer, irmão, sobre pessoas que creram, e eu quero que você abra teu coração, para que você possa realmente ter convicção da sua salvação. A nossa irmã aqui, missionária Rayane, disse que ela foi fazer uma cirurgia e ela colocou na mão de quem? Do médico? Ela colocou na mão de Deus. Então a confiança dela nunca, depois que ela conheceu Jesus, é que o homem vai fazer, é que o homem vai promover, é que o homem vai me dar, é que o homem vai trazer sobre a minha vida alegria, prazer, paz, é que o homem vai fazer tudo o que eu quero e eu serei uma pessoa feliz na terra. Não. A convicção de quem entregou a sua vida a Jesus é que tudo que vai fazer, ele está inserido, ele está regindo, ele está no controle. Agora a Bíblia nos fala de pessoas que viveram isso, pessoas essas que mostraram o que é olhar para Jesus e ter fé. É nos contado no capítulo 19 de Lucas, em que, estando Jesus entrando em Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E ali, de longe, estava um homem que era pecador, um dos publicanos. E a Bíblia nos diz que ele era um dos principais, aquele que liderava esse aglomerado número de homens que cobravam para César, que cobravam para Roma, que tirava ali dos seus irmãos e de alguma forma também desviava ou colocava imposto acima do devido. E o nome dele era Zaqueu, um homem pecador, convicto que ele fazia os movimentos errados, ocultos, que aos olhos dos homens ninguém viam, mas ele sabia que existe um Deus que vê todas as coisas. E a Bíblia nos diz que este homem, vendo Jesus entrando em Jericó, e uma grande multidão, ele tinha uma dificuldade de se aproximar de Jesus, porque ele era de pequena estatura. Ele não poderia romper, porque a multidão com certeza era maior do que ele. Mas ele tinha convicção, ele cria, ele confiava que aquele que estava vindo não era um homem normal, era alguém que poderia trazer sobre a vida dele a salvação, livrar da condenação. A Bíblia nos diz que este homem, ele era rico, e vendo que Jesus estava vindo e uma grande multidão, ele não conseguiria se aproximar de Jesus. Ele procura uma figueira, uma árvore, e essa árvore era uma árvore com dificuldade para subir. Mas mesmo assim, este homem rico, ele rompe e faz aquilo que só pessoas que creem em Jesus faz algo para poder alcançar uma visão da sua salvação, faz um movimento daquilo que ele precisa para alcançar a promessa em que está escrito para nós, que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que por meio do Filho o mundo pudesse ser salvo. Mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso buscar uma dependência, uma entrega aos pés dele.
E a Bíblia nos diz, irmão, que aquele homem subiu na figueira brava, se arriscando, se expondo, porque quem crê se arrisca, quem crê se expõe, quem crê não coloca o seu nome acima do nome de Jesus, quem crê não olha para o que tem, quem crê não confia no trabalho, quem crê não confia nos negócios, quem crê se expõe porque sabe o que adianta o homem ganhar o mundo e perder aquilo que Deus vai entregar nesse tempo que é tão maravilhoso, que é a salvação em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Aquele homem subiu, ele disse: agora eu posso ver, agora eu posso contemplar, agora eu posso olhar para aquilo que Deus fez na terra, trazendo salvação. Amado, é nos contado que Jesus, o Deus que se fez homem, habitou em nosso meio, e vimos a sua glória. Ele estava vendo a glória, ele estava contemplando a glória. Vale a pena quando nós abrimos o nosso coração, vale a pena quando nós não se preocupamos com a nossa vida, com o nosso nome, em prol de ver a glória. Vale a pena quando nós deixamos pessoas que não querem compromisso com as coisas de Deus, e nós rompemos para olhar e contemplar a glória. E ele contemplou a glória do unigênito do Pai. Até que Jesus para, com certeza Zaqueu estava nessa árvore, no alto. Jesus para, vira para a multidão: Zaqueu, ele sabe o meu nome, eu sei o teu nome, eu sei o teu passado, eu sei a tua história, eu sei o que você viveu, eu sei o que você aprontou, eu sei o que você fez no oculto, eu sei tudo, eu sei o teu levantar, eu sei o teu deitar, eu sei que passa no teu coração, eu sei as tuas dúvidas e os teus medos, mas eu vim aqui: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje repousar na sua casa. Jesus quer entrar na nossa casa, mas é importante nós crermos. E de que forma? Nos expondo pelaquilo que nós acreditamos. Nós não priorizamos outras coisas. Zaqueu poderia pegar o seu carro, poderia pegar a sua carruagem, poderia pegar tudo e dizer: eu vou aproveitar a vida porque eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho tudo. Mas ele entendia a importância de que poderia olhar e ver a sua salvação. Ele não só viu, mas ele foi surpreendido pelaquele que veio trazer salvação. Zaqueu, desce depressa, filho, que me convém hoje repousar na tua casa. Meu irmão, a salvação estava entrando na casa de Zaqueu. Mas foi por acaso? Você viu que teve uma ação de Zaqueu. Você viu que teve uma postura de Zaqueu. Você ouviu que teve um acreditar, o crer de Zaqueu. Zaqueu não estava ali para ver o rei César passar. Não estava ali para ver o rei Herodes passar. Não estava ali para ver Anás, Caifás. Não estava ali para ver Pôncio Pilato. Porque ele sabia que ele não teria o que a alma dele estava gritando. A alma dele estava gritando por salvação. Ele tinha dinheiro, ele tinha fama, ele tinha influência, mas salvação só quem pode dar é Jesus Cristo. E quando entra na casa, a multidão vai dizer: como pode ele entrar na casa de um homem pecador? Como pode? Como isso foi possível? Aquele que crê será salvo. Não pelaquilo que as pessoas acham ou pensam, mas pelaquilo que eles olham para mim e tratam da forma como deve ser tratado. Agora Zaqueu, ao ouvir as pessoas dizer: como pode esse homem ser um homem santo, dizer que é um profeta, que é o enviado de Deus, que é o filho único de Deus, dizer que tem um relacionamento, uma aproximação, porque Deus não se relaciona com o pecador. Como pode isso? Porque eu vim
não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio da minha pessoa. Zaqueu se levanta. Irmão, você tem que se levantar, porque às vezes existem pessoas, irmão, que quer dizer eu creio em Jesus, mas continua bebendo, continua roubando, continua se prostituindo, continua mentindo, continua priorizando tudo menos as coisas de Deus. Passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, passa um mês, 2 meses, não lê a Bíblia, não ora, não jejua, não participa de um ambiente desse de culto, não vem buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, não tem uma vida de comunhão para viver os propósitos de Deus. Mas quando pergunta, eu creio em Deus, não, eu creio em Deus é dessa forma. Quando a multidão olha para você e aponta para você, você está pronto para dizer, olha Senhor, a partir de agora, Zaqueu disse, quando a salvação entrou na casa dele, a partir de agora, eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E se porventura eu vim defraudar, roubar, se eu peguei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Veja o que é crer. Se eu, a partir de agora, eu sou uma pessoa salva, eu não pertenço mais ao modelo do mundo, eu pertenço agora como cidadão do reino, eu pertenço agora como teu súdito, porque tu é meu Senhor. Eu te representarei nas minhas ações, nas minhas atitudes, na minha forma de falar, na minha forma de ver, na minha forma de viver, nas minhas prioridades. A partir de agora, eu quero te representar, porque a salvação entrou na minha casa. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, irmão? Ouça, se Deus vê em você fé, arrependimento e comprometimento com a obra dele, Ele salvará todos da sua casa. Mais uma vez, se Deus vê em você fé, arrependimento e comprometimento com a obra dele, Ele salvará todos da sua casa. Agora nós estamos, irmão, olhando para alguém que mostrou para nós a forma correta de crer em Jesus, a sinceridade de dizer, Senhor, eu quero devolver. O nosso irmão Oséias falou aqui para nós sobre 10 leprosos que receberam a cura, mas no momento de vir e dizer o que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me proporcionado, o que darei ao Senhor pelo emprego, o que darei ao Senhor pela casa, o que darei ao Senhor pela minha família, o que darei ao Senhor. Eles não pensam o que darei ao Senhor, mas o que darei a mim mesmo para mostrar para o mundo, o que gastarei em mim mesmo para mostrar para o mundo, o que eu viverei mais para o mundo me ver, o que eu farei mais para mostrar o que eu tenho, o que eu vivo para mim mesmo, o que é para mim de novo eu trabalho para mim eu vivo somente para minha pessoa. Eles não têm esse entendimento, porque eles não são salvos. Eles não olharam para Jesus e olharam com olhar de gratidão e dizer, o que darei ao Senhor pelaquilo que Ele sofreu na cruz, porque eu estava condenado ao inferno, mas Ele olhou para mim com seu olhar de misericórdia, bateu na minha porta, eu abri, Ele entrou e disse, a salvação hoje está entrando na tua casa. Ah, irmão, cadê o comprometimento? Cadê o arrependimento? Cadê a fé? Cadê a gratidão? Recebi a cura. 10, dá para fazer o culto. Vamos louvar o Senhor? Vamos adorar o Senhor? Ele disse, se eu tiver 2 ou 3 reunidos, vamos. Avisa lá que eu estou querendo comprar um carro, eu tenho que trabalhar mais. Avisa lá que agora eu estou namorando, eu estou vivendo em novidade de vida. Avisa lá que agora eu comecei a empreender. Não, Ele curou nós, 10, vamos. Não, avisa lá que eu estou cansado. Avisa lá que é longe. Avisa lá, Ele curou vocês, vamos. Avisa lá que hoje não dá não, hoje tá meio nublado, talvez vai chover, avisa lá. Somente um. A Bíblia não diz que somente um voltou para agradecer, e esse era samaritano. Aqueles que outrora outros falavam, samaritano é lá gente, samaritano lá presta. Deus, Ele não te salva pela opinião de outros. Deus, Ele te salva pela forma como você trata Cristo.
Deus não vai te salvar porque você é querido pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, pelo teu trabalho, porque você vive uma vida e as pessoas gostam. Não! Deus vai te tratar conforme você trata a Jesus Cristo, porque aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. É a forma como você trata Jesus. Com Jesus, você tem que dizer para todos: eu não negocio. É inegociável. Meu culto ao Senhor, ninguém me rouba. Distração, futebol, Flamengo e Vasco, passeio, não. Ele morreu na cruz para dizer para mim que eu devo expressar: clame às nações, bendiga o seu santo nome, entre na presença dele com cântico. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Apresente o seu corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é um culto racional, é uma vida de gratidão, e ninguém vai me roubar isso. É a melhor parte. Eu não vou dar a Marta, eu não vou dar o mundo, eu não vou dar o sistema, pertence a Cristo. E aquele homem sozinho virou as costas e foi até Jesus. A Bíblia diz, irmão, quando ele chegou, Jesus vai fazer uma pergunta para ele. Não foram 10 que gritaram? Não foram 10 que me chamou? Jesus, tem de misericórdia de nós, cura-nos, Senhor, tira dessa mazela, tira desse sofrimento, tira dessa escassez, tira dessa solidão, tira dessa enfermidade, tira dessa dor, Jesus. O só gritar por cura não traz salvação, irmão. O só receber o milagre não te torna alguém salvo, irmão. Mas quando você entende que a partir do momento que Ele te salvou, te curou, te restaurou, Ele quer você nos pés. Ele quer você nos pés. Isso começa a viver o crer para viver para a vida eterna. E a Bíblia nos diz que aquele homem se aproximou sozinho. Cadê os 9? Não veio para dar glória a Deus? Só esse homem estrangeiro, esse homem samaritano? Pois bem, filho, a tua fé a sua fé te salvou. Pode ir em paz. Eu não quero te prender. Eu só quero que você mostre para os 9 a forma de viver uma vida de gratidão para receber salvação. Quantos estão aqui, irmão? Você está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando? Não deixe que a maioria te influencie e você ache porque recebeu um emprego, porque recebeu uma cura, porque recebeu uma bênção, Deus me ama, Deus me quer. Deus Ele quer você nos pés de Jesus. E se prostrando, adorando, Jesus olhou e disse: isso, você nasceu para isso. Por meio disso eu vim nessa terra para salvar. Sabe por que os 9 não veio, irmão? Jesus vai dizer por quê. Quando nós olhamos aqui, Ele vai dizer dessa forma. Nós chegamos no 18, vai dizer que quem nele não crê é condenado, mas o que crê já está. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. O 19 vai dizer o porquê dos 9 não creram e porque esse creu. A condenação é esta. 19, 3 de João. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais do que a luz. Os homens, os 9, amaram mais do que porque as suas obras eram más, eram ruins, era de pessoas que amavam a iniquidade, a transgressão, o pecado, a natureza que foi colocada neles de Adão, do homem caído. Eles amam viver a pornografia, a maldade, a injustiça, o roubo. Eles amam ver a bebedice, a droga, a prostituição. Eles amam viver isso. Por isso que eles não veio para a luz. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Qual foi a conclusão que Jesus chegou para dar para a humanidade? Eu estou aqui não para condenar mas para salvar. Então, quem vem para ser salvo
é porque ama a luz, que sou eu. Eu sou o caminho, a verdade e a... Então eu tenho vida, eu tenho verdade, eu tenho um caminho para levar para a eternidade. Se eles não querem vir para encontrar a eternidade com meu Pai, é porque eles amam as obras das trevas, onde o diabo e os seus anjos caídos e os falsos profetas propagam para eles. Eles amam a natureza pecadora deles. Se eles não vêm para a luz, é porque eles não me querem. Se eles não me querem, eles já estão condenados a viver aquilo que eles possam dizer. Como? Jamais. Agora, você tem tudo o que você quer. Recompensa. Aonde nós entramos agora em Lucas 16. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia uma vida de luxo todos os dias. Diante da sua porta fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava em comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e o anjo levou para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do meu dedo na água e refresca a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Quantos entenderam até aqui? O homem rico, que não queria vir para a luz, porque tinha dinheiro, tinha condição, tinha saúde, tinha luxúria, tinha as melhores roupas, tinha um povo paparicando, tinha um povo dizendo: eu estou contigo, fechamento, vamos curtir, vamos beber, vamos se abrigar, vamos viver vida luxo, vamos aproveitar tudo que nós temos. E Jesus vai dizer que Deus não impediu. Mas esse homem que viveu uma vida de luxúria, olhando para alguém que precisava do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, ele não quis viver na luz, mas ele quis viver nas trevas, porque as suas obras eram más. Até que morreu a Lázaro e o anjo levou. Morreu também o homem rico, e no inferno, em tormento, ele olha e vê Lázaro do lado de Abraão. E ele agora vai começar a desejar viver o que deveria viver quando estava em vida. Primeira coisa que ele desejou viver: uma vida de relacionamento com quem ele desprezava. Pai Abraão, permita-me que Lázaro molhe na água a ponta do dedo e me refresque e traga até a mim, que eu estou no lugar de tormento, estou sofrendo. E Deus vai dizer para ele: você lembra que em vida está dizendo para nós? Você lembra que em vida você viveu ali as bênçãos, viveu ali as recompensas, mas Lázaro só viveu sofrimento. E aí, ele entendendo que não poderia mais passar para o outro lado da eternidade e viver com Deus, estando do lado de tormento, ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chega? Pai Abraão, permita que Lázaro vá na casa dos meus pais, para fazer aquela festa que eu gostava de fazer, para viver aquele movimento que eu gostava de viver, para satisfazer com os meus irmãos aquilo que eu gostava. Foi isso que ele falou? Foi isso, igreja?
ele vai dizer para Deus dessa forma. 27. Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. A palavra vai dizer para nós que Deus vai trazer para aquele homem que estava em lugar de tormento, sofrendo, no 29, aquilo que Deus quer para nós nesse tempo. Abraão respondeu: ele tem Moisés e os profetas, que os ouça. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, primeiro ponto, você tem que ter fé. E eu comecei dizendo que Cristo disse na sua palavra que ele veio tirar o homem da condenação que já está. Esse homem rico não falou para nós. Nós já sabemos que por natureza o homem traz o pecado. Mas a Bíblia não deixou para nós o que ele cometeu. A Bíblia não fala que ele roubou. A Bíblia não fala que ele matou. A Bíblia não fala que ele se prostituiu. A Bíblia não fala. Mas deixa um detalhezinho. Ele não quis viver Jesus. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e tu não me deste de comer. Eu estava nu e tu não. Eu estava enfermo e tu não me visitaste. Então, ele não quis viver Jesus porque ele achou que a vida era para viver para si mesmo. Então, quando ele morreu, ele recebeu a justa ira de Deus, que é viver de eternidade em eternidade no inferno. Mas nós estamos aqui nessa noite, irmão, para continuarmos buscando mais e mais viver Jesus, acreditando que o viver Jesus é a vontade de Deus para toda a humanidade. Por isso, Jesus falou: eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que tu me deste. Esses quem? Esses que olharam para ele e declarou: tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Por isso você nessa noite, irmão, tem a oportunidade. Ou vive na luz, ou vive nas... Não existe meio termo aos olhos de Deus. Aquele que não vem a mim, aquele que não se achega para a luz, aquele que olha para a minha pessoa e não reconhece que eu sou o autor e consumador da vida dele, é porque as suas obras são más. O que ele faz não me agrada, ele não quer vir para a luz. Mas aquele que reconhece o que faz e não agrada a Deus, mas tem a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, não perde, não deixa passar. Por isso se coloca de pé, irmão. Você que nessa noite está aqui e Deus te trouxe. Deus está